tudo bem com vocês? Espero aí que todos estejam bem, na paz do Senhor, com muita saúde. Espero que você esteja bem, que a sua família esteja bem. Por aqui, gente, tá tudo bem, graças a Deus. Começando aqui mais um vídeo no canal. Gente, trago uma receita hoje de uma cuca recheada de goiabada. Gente, tem muito tempo que eu não faço essa receita, tem uns 3 anos, então vou fazer ela hoje. Espero que dê certo, né? Então, gente, espero aí que vocês gostem. Se você gostar, já deixa o seu gostei, se inscreva no canal e compartilhe essa receita com quem você achar que vai gostar de fazer, tá bom? Então vamos lá, gente. Quero mandar um abraço super especial para Rosiane Luzia Roncone. Ela é lá de Santa Catarina, da cidade de Criciúma. Ela comentou em vários vídeos do canal, disse que tá gostando das receitas, né? Muito obrigada, viu, Rosiane, por estar aqui comigo e continue me acompanhando. E é isso, gente, então bora lá. Então, gente, para começar a fazer a nossa cuca, vou colocar 6 colheres de açúcar, um sachê de fermento biológico. Aqui eu tenho 400 ml de leite e água. 200 ml de leite, 200 ml de água. Coloquei tudo misturado e aqui, gente, tá morno. Vou adicionar aqui também. Dei uma misturadinha, agora eu vou adicionar o óleo. Vou adicionar 80 ml de óleo, mais uma colher bem cheia de margarina. Agora eu vou dissolver tudo, gente. Misturei tudinho, gente. Agora eu venho aqui com um ovo e uma gema. Vou bater aqui. E vou misturar. Já misturei tudo e agora eu vou começar a adicionar a farinha de trigo. E sempre tem algum comentário perguntando qual farinha que eu uso. Eu uso, gente, essa aqui, ó. Farinha de trigo Venturelli. Ela é puríssima. Gente, é a melhor que tem, na minha opinião. Eu uso ela. E pra gente ter um sucesso no nosso pão, a gente tem que usar uma farinha de qualidade. Agora, vamos começar a adicionar a farinha de trigo. Vou começar a adicionar a farinha de trigo, gente, e eu tenho aqui uma xícara de farinha de trigo. Essa xícara é de 200 ml. Segunda xícara de farinha de trigo. E eu meço assim, gente, para vocês terem uma base de quanto que vai de farinha. Então, eu falo assim xícara para vocês terem uma base. Aqui eu vou colocar a terceira xícara de farinha de trigo. Daí eu venho com uma pitada de sal. Daí eu já vou mexer com a colher de pau. Vou colocar a quarta xícara de farinha de trigo. Quinta xícara de farinha de trigo.
Daí, gente, eu tenho aqui a 6ª xícara de farinha de trigo. Vou adicionar essa xícara aqui aos poucos. Coloquei mais ou menos a metade. Daí a gente vem agregando a farinha de trigo na massa. Aqui, gente, minha mão tá limpa. Já vou começar a mexer a massa com as mãos. Daí, gente, já vou passar aqui a minha massa para a bancada. E aqui ainda está a 6ª xícara de farinha de trigo. Vou colocar aqui um pouquinho. E vou começar a sovar essa massa. É uma massa doce, ela é pegajosa mesmo. A gente sempre tem que deixar a massa macia e maleável. Ela nunca pode ficar uma massa seca. Então, aqui eu vou sovar. Se ela começar a grudar demais, polvilho um pouquinho de farinha assim na bancada. Se eu perceber que eu coloquei muito trigo e ela ainda tá grudando um pouquinho, eu unto a mão, unto a bancada pra tá sovando. Pessoal, tô terminando de sovar aqui a minha massa. Daí, gente, ó, ela fica uma massa bem macia, bem úmida. No total, gente, eu usei 740 gramas de farinha de trigo. E aí, eu medi em xícaras o que sobrou. Sobrou 2 xícaras bem cheias de 200 ml de farinha de trigo. Então, é mais ou menos essa base aí que vocês vão usar. Aproximadamente 800 gramas de farinha. Não pode usar mais, gente, porque senão o pãozinho não vai ficar úmido e fofinho, né? Então, a massa ela tem que ficar assim mais macia mesmo. Então, é aproximadamente isso aí que vocês vão usar. Se vocês verem que ela tá grudando e vai passar dessa base de farinha, daí vocês untam aqui a bancada, as mãos, pra deixar essa massa bem macia, bem úmida. Porque daí o pãozinho, a nossa cuca, né, vai ser sucesso total. E olha só. Aí, gente, eu sovo assim, eu só faço um movimento de sovo. Eu levo ela pra lá e trago ela pra cá. Não uso velocidade nem força, só isso aí. A gente fazendo esse movimento por 10 minutos, a nossa massa vai ficar sensacional. Daí, gente, ó, ela tá ainda grudando, mas eu não vou adicionar farinha. Agora eu vou deixar a nossa massa descansar por 30 minutinhos. Aí eu ponho ela aqui na bacia que eu fiz a massa. Coloco um plástico assim, ó, e deixo ela descansar por 30 minutos. E olha só, gente, minha massa já descansou. Eu deixo ela descansar, gente. Não é dobrar de volume, não. É só meia horinha de descanso. E olha só.
Daí, gente, vou tirar o ar dela. Aqui, o bom é untar, né, antes de pôr ela. Eu acabei esquecendo. Mas daí, tem que untar a bancada. Já ajeitei minha massa aqui, gente. Aqui eu vou fazer duas cucas, uma maior e uma menor. Então, aqui eu vou partir minha massa no olho mesmo. Mais ou menos o mesmo tamanho. Essa aqui vai ser a maior. E vou fazer uma menor. Daí, gente, ó, eu pesei, a cuca menor deu mais ou menos 200 gramas e pouco, cada porção de massa. E a cuca maior deu 250, entre 260 e pouquinho, cada porção de massa. Quem quiser pesar, gente, vai ser esse tamanho aqui que eu vou fazer. Mas assim, eu faço, a maioria das vezes é no olho mesmo. Daí, eu vou colocar nessa assadeira aqui, ó. A maior vou colocar nessa assadeira redonda e a menor nessa assadeira de pão. Essa assadeira de pão, gente, é pequena, não é aquelas grandonas, não. Eu vou fazer essa cuca recheada com goiabada. Vou aqui abrir essa porção de massa. Eu abri ela, gente. Aí, vou colocar goiabada aqui no meio. Não vou rechear todas, não. Vou rechear só uma. Aí, eu venho aqui e enrolo. Tá vendo? Então, ó, essa aqui vai ser a única recheada. Aí, eu vou abrir o restante da massa. Aí, eu só abro assim na mão mesmo, ó. Mais ou menos que fique assim no mesmo tamanho. Prontinho, gente. Agora, vamos trançar essas massas. Essa aqui é a recheada, que tá no meio. Tadinha aqui, e aí eu venho. Passo aqui, passo aqui, passo aqui. Prontinho. Aí aqui eu dou uma arrumadinha, ó. E ficou assim, gente, ó. Daí eu venho colocando na assadeira. E olha só, eu untei essa assadeira com óleo e farinha de trigo. Agora eu vou fazer a outra. E olha só, gente, terminei de ajeitar minhas cucas aqui, ó. Eu tinha planejado, gente, colocar a cuca grande aqui nessa assadeira e a cuca menor nessa aqui, ó. Mas, gente, não deu certo. Aí daí eu tentei colocar a cuca grande aqui também. Não deu certo. Essa aqui é de 22.
Então, gente, a cuca grande e a cuca menor coube certinho nessa assadeira aqui. Essa assadeira, gente, é de 26 de diâmetro por 6 de altura. Então, ela coube certinho as duas cucas, a menor e a maior. E agora, gente, vou deixar ela crescer, dobrar de volume. Daí eu vou cobrir aqui com um plástico e colocar um guardanapo por cima. E olha só, que lindas. Aí eu recheei elas com goiabada. Mas, gente, se você tiver doce de leite ou chocolate, ou também não tiver nada, não vai te deixar de fazer essa delícia aqui. Ela fica uma delícia também sem nada de recheio, tá bom? Agora eu vou deixar ela descansar e dobrar de volume. Gente, minha cuca tá quase no ponto de assar, ela tá crescendo. Daí, gente, bora fazer aquela farofinha tradicional da cuca. Vou adicionar aqui 5 colheres de farinha de trigo. Vou colocar também 5 colheres de açúcar. Daí, gente, eu peguei uma colher de manteiga e derreti ela. Derreti e agora eu vou adicionar... Ah, gente, já tô esquecendo aqui da canela. Quem quiser colocar canela para dar aquele saborzinho especial, pode colocar. Quem não gostar, não precisa. Agora sim, vou adicionar aqui aos poucos a manteiga derretida. Aí a gente vai mexendo até dar o ponto de uma farofinha. É mais ou menos aqui umas 3 colheres de manteiga derretida. Mas, gente, pode variar. Aí a gente derrete uma colher de manteiga e ela rende mais. Agora eu vou mexer com as mãos. Então, ao todo aqui eu coloquei mais ou menos umas 4 colheres. Eu acho que agora é o suficiente. Aí eu aperto assim, ó, e meio que desmancho ela, aí fica uns pedacinhos grandes aqui no meio. Tá vendo? Prontinho, gente. Agora é só esperar a cuca crescer mais um pouquinho e a gente joga essa delícia aqui por cima. E olha só. E 35 minutos depois, gente, e olha só como que cresceu. Agora, eu vou aqui passar leite por cima, para nossa farofinha grudar na nossa cuca. Aqui, pessoal, é só leite, tá? Não tem ovo, não. Aqui vai fazer uma baguncinha que vai cair pra fora, mas é assim mesmo. Aqui minha bancada tá limpa. E olha só, que belezura. E olha só, gente, que belezura. Agora eu vou levar pra assar. Meu forno está desligado, vou ligar ele agora. E conforme o forno for esquentando, a minha cuca, gente, ainda vai crescer. E olha só, que belezura. Meu forno, eu vou ligar ele a 180 graus. E aí, quando dourar, porque tá pronto. E olha só, que beleza. O meu forno é 180 graus, mas ele é potente. Se o seu aí for fraquinho, pode colocar no 200 graus. Gente do céu, e olha só. Acabou de sair do forno, tá quente ainda, olha. Chegou até
cair para fora da assadeira a nossa cuca. Olha só, ficou 40 minutos no forno assando, gente. E olha só, vou esperar ela esfriar para cortar para vocês. Mas olha só que lindeza que ficou. Daí, gente, na hora de assar, acaba que conforme ela vai crescendo, vai cair na farofinha para fora. É bom a gente colocar uma assadeira embaixo, gente, para cair na assadeira, para não fazer bagunça dentro do forno. Porque o açúcar tem açúcar, né? E ele acaba caindo e queimando e grudando. É uma diquinha para vocês. Mas olha só, vou esperar esfriar e já trago para vocês. Nossa, eu não esperava que fosse crescer tanto assim, de chegar a transbordar. Daí eu tentei tirar aqui para desenformar, gente, mas não vai dar. Senão eu vou acabar estragando o pão. Então aqui eu vou cortar uma fatia para mostrar para vocês. E tá fofinho, ó. Bem fofinho. E olha só. Olha só, gente. Tá fofura. E olha só a goiabada aqui no meio. Que delícia!